O que começa errado normalmente termina errado. É o que aconteceu na relação do Daniel Alves com o São Paulo. Uma relação que começou equivocada e terminou pior ainda. Daniel Alves saiu do São Paulo pela porta do fundo, pelas portas dos fundos. Se liga aí nas manchetes do dia, aqui no Cereto News. Mercenário. Seria mercenário Daniel Alves? Seletimão, William Juliano, Roger Guedes e Renato Augusto. Enfim, rubro-negro. O Davi Luiz aceitou a proposta do Flamengo e vai jogar no Mengão. É o Cereto News. O que começa errado, termina errado. O Daniel Alves foi contratado para jogar com a camisa 10 do São Paulo, sendo que ele é lateral direito, não é camisa 10. Ele foi contratado para ganhar R$ 1,5 milhão por mês. O São Paulo contratou primeiro o Daniel Alves e depois foi atrás dos investidores para tentar trazer dinheiro para o São Paulo para pagar o salário de R$ 1,5 milhão do Daniel Alves e não achou os investidores, não encontrou os investidores. E aí ficou devendo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim, acumulou R$ 11 milhões. O Daniel Alves, e eu pergunto para você, o Daniel Alves é mercenário? Seria o Daniel Alves mercenário? Por que a pergunta? Porque o Daniel Alves, que jogou pela seleção brasileira, ou pelo menos ele estava na seleção brasileira, nos jogos contra o Chile e também no jogo contra o Peru, o Daniel Alves teria que se apresentar hoje no São Paulo. E não se apresentou. Cadê? Daniel Alves desapareceu. O Daniel Alves desapareceu. Sumiu, né? Sumiu, desapareceu. E disse o empresário do Daniel Alves à direção do São Paulo que o Daniel Alves só se apresentaria se recebesse o que tem de direito, se os salários fossem quitados, se ele recebesse os R$ 11 milhões. Então, o São Paulo ficou irritado. O São Paulo ficou irritado com essa situação e comunicou hoje que esse aí, ó, o Daniel Alves, não vai mais jogar no São Paulo. Cadê o Daniel Alves? Ele sumiu, ele desapareceu, apareceu aqui e não vai mais jogar no São Paulo. O São Paulo vai então fazer a rescisão de contrato com o jogador e vai ter que pagar os R$ 11 milhões, ou então o Daniel Alves possivelmente vai entrar na justiça, ou então o São Paulo vai entrar num acordo com o Daniel Alves. O fato é que o Daniel Alves está saindo, o Daniel Alves não é mais do São Paulo e ele está saindo pelas portas dos fundos. Talvez tenha sido a pior contratação da história do São Paulo do ponto de vista do custo-benefício. Não fez nada dentro de campo, né? Quis mandar no time, quando indicou inclusive a contratação do Fernando Diniz, não fez absolutamente nada dentro de campo e fora de campo deu um prejuízo danado para o São Paulo. Agora, eu acho, respondendo a pergunta que eu mesmo estou fazendo, Daniel Alves é mercenário? Não, Daniel Alves não é mercenário. O problema não é dele se o São Paulo combinou de pagar um salário de R$ 1,5 milhão por mês e não tinha dinheiro para pagar esse salário. O problema não é dele. O problema não é do Daniel Alves. Entendeu? O que é combinado não fica caro. O São Paulo combinou, não pagou e dançou. Então, o Daniel Alves não pode ser acusado de mercenário, mas que ele sai pelas portas dos fundos, isso sem dúvida alguma. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Aproveita para fazer a sua inscrição no canal do Cereto. E vem comigo, porque tem muito mais. Tem o Davi Luiz no Mengão. O Davi Luiz aceitou a proposta do Flamengo. O Davi Luiz é do Mengão. A novela se arrastou nos últimos dias, porque o Davi Luiz ficou esperando uma proposta do futebol da Europa. Essa proposta não aconteceu e o Davi Luiz pediu um salário muito alto para o Flamengo,
Aliás, o que se fala é o seguinte, hein? Que o Davi Luiz vai receber no Flamengo algo em torno de R$ 1.600.000 por mês. Tá vendo? É a mesma coisa. Depois, o Davi Luiz não pode ser acusado de mercenário. Ele pediu, o Flamengo vai pagar. Depois, se o Flamengo não pagar, não vai poder reclamar. O que é combinado não sai caro. É claro que isso tem aí bonificações, tem premiações, tem valores de salários, valores de luvas, e o Davi Luiz será jogador do Flamengo. E é um excelente zagueiro. É um zagueiro de seleção brasileira. Tudo bem, ficou marcado pelos 7-1, mas ali foi né, todo mundo foi mal naquela Copa. O Davi Luiz e Rodrigo Caio formam uma dupla de zaga de muito respeito. Uma dupla de zaga de seleção brasileira. Rodrigo Caio é um excelente zagueiro. Só que ele não tinha um parceiro. O quarto zagueiro do Flamengo, Gustavo Henrique, é fraco. O Léo Pereira é fraco. O Bruno Viana é fraco. Agora não. Agora o Flamengo contratou um zagueiro de primeira linha. Davi Luiz é do Mengão. E o Coringão? O Corinthians joga nesse domingo contra o Atlético Goianiense em Goiânia, finalmente com o Quarteto Fantástico, com o quadrado mágico, o Quarteto Fantástico em campo. Vai sobrar para o Mosquito vai dançar, e o Silvinho vai ter essa turma aí, ó. O William, Renato Augusto, o William que finalmente vai fazer a estreia dele, o William, Renato Augusto, Roger Guedes e o Giuliano. O time deve ser o Cássio, o Fagner, o João Vitor, o Raul Gustavo, porque o Gil está suspenso, e o Fábio Santos. O Gabriel, o Juliano e o Renato Augusto, o William, Jô e o Roger Guedes. Sobrou para o Mosquito. Sobrou para o Mosquito. De vez em quando sobra para o Mosquito mesmo, principalmente quando ele... O William vai jogar. E agora o Silvinho não tem mais desculpa, hein? O time tem que jogar bola. Vamos jogar bola, oh, oh, oh. Vamos jogar bola, oh, oh, oh. A torcida do Corinthians está enlouquecida com o Quarteto Fantástico, com o Quadrado Mágico. E domingo tem Fortaleza e Galo, e Galão da Massa, lá em Fortaleza. E sabe quem é uma Fortaleza? O Hulk está de volta. Cadê o Hulk aí? Ô, Tite, o homem é forte, hein? O Tite convoca o Hulk para botar 5 minutos. 5 minutos? Entrou no lugar do Gabigol e jogou só 5 minutos. Mas aí tem a santa paciência, né? Tem a santa paciência. O Hulk hoje é o melhor jogador do Brasil em atividade. É o melhor jogador do Brasil. E aí o Tite, treinador da seleção brasileira, convoca o Hulk merecidamente, mas bota para jogar só 5 minutos. Bom, no Galo ele vai jogar e todos os jogadores que foram convocados para a seleção estão de volta, né? O Hulk, o Savarino, que estava na seleção da Venezuela, o Júnior Alonso, que estava na seleção do Chile, Arana e o Everson, que estavam na seleção do Brasil, além do Hulk, enfim. O Alan Franco, que estava na seleção do Equador. Tá todo mundo de volta. O galão da massa com força máxima para a sequência do Campeonato Brasileiro. Faça a inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho. Belém, Belém, Belém. Ative todas as notificações. Deixe o seu like. Faça o comentário. E me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram e também @Carlos Cereto no Twitter. Um excelente fim de semana para vocês. Eu volto amanhã com o Cereto News, porque agora acabou a brincadeira.